Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui então com mais um vídeo, mais uma aula sobre o nosso panorama bíblico, panorama ainda no Antigo Testamento. Hoje nós vamos ver os profetas maiores e profetas menores. Lembrando que esse é um estudo panorâmico, né? Apenas para que a gente possa ter a visão da Bíblia como um todo. E então hoje pretendemos compreender como os profetas se encaixam na linha do tempo do Antigo Testamento, né? Nós temos 5 livros dos profetas maiores e 12 livros dos profetas menores. Mas que diferença é essa, né? Qual a diferença entre profeta maior e profeta menor? Será que é a altura deles, talvez? Não é nada disso. Também não é importância, não é um profeta menos importante do que outro, né? A principal diferença entre profetas maiores e profetas menores é a abrangência da mensagem e do ministério, né? Também o tempo de ministério e também, de certa forma, o tamanho da mensagem, né? Você pode notar que os livros dos profetas maiores, né, são realmente livros maiores. E os profetas menores são geralmente livros pequenos, né? Os livros dos profetas maiores somados são aproximadamente 167 capítulos, apenas em 5 livros. E os outros 12 dos profetas menores somam em volta de 67, se minha conta não estiver falhando, né? Então, uma grande maioria de capítulos é ocupado pelos profetas maiores, né? Então, o tamanho da mensagem, mas nem sempre, porque Daniel, por exemplo, é um profeta maior, e Zacarias é um profeta menor, mas tem mais capítulos, é um livro um pouco maior do que o livro de Daniel, por exemplo. Então, vai também da questão da abrangência e tempo de ministério, né? Por exemplo, alguns profetas profetizaram praticamente a vida toda, como Isaías, Jeremias. Alguns outros tiveram um ministério muito curto, como o profeta Ageu, por exemplo, um ministério ali de mais ou menos 5 meses, né? Então, essa é a diferença. Mas tanto a mensagem dos profetas maiores quanto a mensagem dos profetas menores, ela é igualmente importante, igualmente inspirada por Deus. E igualmente também importante para nós hoje. Nós devemos estudar toda a Bíblia, inclusive os profetas menores, maiores e tudo, né? Eu quero dividir de uma forma diferente da forma que está na sua Bíblia, tá? Então eu não vou dar um esboço de cada um dos profetas, tá? Mas eu vou colocar eles em ordem, eu pretendo pelo menos colocá-los em ordem cronológica, né? De acordo com os períodos dos impérios que foram se sucedendo. Tá? Mas ainda sobre a mensagem dos profetas, você vai sempre notar que eles traziam geralmente uma acusação, né? Eles vinham apontar algo que o povo, que o rei estavam fazendo de errado, para que o povo voltasse para o caminho certo, né? Então eles traziam essa mensagem de acusação, traziam mensagem de julgamento, né? Eles sempre falam o que viria a acontecer caso o povo não voltasse para o caminho correto. Então, geralmente, a mensagem dos profetas são mensagens diferentes, mas elas variam dentro desse mesmo eixo, né? De acusação, de castigo, né? De bênção ou maldição, dependendo do resultado, dependendo da obediência do povo ou não. Certo? No último vídeo, eu falei que os profetas começam ali, mais ou menos no período dos reis, né? Primeiro nós temos o profeta Elias, Eliseu, temos o profeta Micaías também. Você pode ver esses profetas nos livros de 1º e 2º reis, né? Mas a partir principalmente de quando o reino se divide, eles aparecem
e é assim que acontece. Após o período assírio, né, do cativeiro assírio, quando eles destroem o Reino do Norte, nós temos aí a maior incidência, né, do serviço profético, vamos dizer assim. Tá? Então, dos profetas que nós temos, provavelmente o mais antigo seja o profeta Jonas. Né? Ele profetiza principalmente para o Reino do Norte, ele é do Reino do Norte, embora esse livro, o livro de Jonas, ele seja meio satírico, né? Ele não traz apenas uma profecia, mas ele conta a história desse profeta. Né? Você conhece, talvez, já conhece bem, né, a história do profeta Jonas, mas ele é o profeta que fugiu, que desobedeceu a Deus, não queria pregar para Nínive, porque Nínive era a capital da Síria. E o povo de Nínive era um povo cruel, é um povo sanguinário e muito violento. E ele sabia que se ele fosse lá pregar, Deus salvaria aquele povo. Ele não quer, ele quer que o inimigo morra. Né? Então, Jonas é um grande exemplo de como não ser um profeta, na verdade, mas ele acaba indo e ele traz apenas um sermão de poucas palavras, né, que Nínive vai ser destruída em tanto tempo, e todo mundo se converte na cidade, e ele não fica feliz com isso. Então é uma história meio interessante, né? Então você lê o profeta Jonas, você entende bem a história. Ele provavelmente é um dos profetas mais antigos, provavelmente anos 770 antes de Cristo, ok? Novamente, eu estou colocando aqui em ordem cronológica, está diferente a ordem da sua Bíblia aí, ok? Depois disso, nós temos o profeta Amós, no ano 760 depois de Cristo. Amós, ele é um fazendeiro da cidade de Tecoa, né, no Reino do Norte. Ele tem uma mensagem para Israel e para as nações também. Ele fala bastante sobre a injustiça social que o povo vinha cometendo. Ele traz, então, uma condenação contra isso. Na mesma época, também no Reino do Norte, nós temos o profeta Oséias. Ele tem um ministério aí mais ou menos de 760 a 730 antes de Cristo. É uma história interessante. Deus manda com que ele se case com uma prostituta para dar exemplo da prostituição de Israel. Então ele tem um ato, né? Uma profecia em ato, vamos dizer assim, em ação. É uma mensagem bem interessante, uma ótima reflexão também. Nós temos então o profeta Isaías, nessa ordem cronológica, 740 até 700 antes de Cristo. Olha aí, um ministério aí de mais ou menos 40 anos, né? O tema principal é salvação. É um dos profetas que mais traz profecias acerca do Messias, né? E é um livro bem grande, né? São 66 capítulos, né? Interessante notar que os primeiros capítulos ali falam mais de juízo e os últimos capítulos mais de esperança, mais ou menos a divisão do Antigo e Novo Testamento, que são 66 livros, e Isaías tem 66 capítulos. É bem interessante notar esses detalhes do profeta Isaías. Ele é um dos mais citados no Novo Testamento, né? Na verdade, o mais citado dos profetas, aproximadamente 65 vezes, né? Ele é citado no Novo Testamento. Depois disso, temos o profeta Miqueias, ainda até dentro desse tempo também. Ele profetiza de 737 a 690 a.C., principalmente para o Reino do Sul. Ele traz também acusações, mas também traz mensagens de esperança. Então, esses são os profetas que estão dentro ainda do período assírio, ok? Nessa ordem cronológica. Depois disso, nós temos o período babilônico.
lembra que a Babilônia tomou o Reino do Sul, né, Jerusalém, Judá, em 586 a.C., mas antes disso ela já era o império dominante, né, apesar de ainda não ter tomado a capital ali do Reino do Sul, que é Jerusalém. Dentro desse período nós temos o profeta Naum, em 650 a.C., né, ele também fala sobre o julgamento de Deus, ele traz uma mensagem específica para Nínive, a mesma cidade que Jonas profetizou antes. Por isso que é bom entender a ordem cronológica, né? Olha só, lá em 770, mais ou menos, antes de Cristo, a mensagem de Jonas fala sobre a conversão do povo de Nínive, né? Mas aparentemente, algum tempo depois, eles não seguiram esse caminho e o profeta Naum traz então uma mensagem de acusação contra a cidade de Nínive, fala então da queda da Assíria, como eu disse agora, o império é o Império Babilônico, então ele fala da queda da Assíria, do Império Assírio. Então ele marca bem essa transição de impérios também, falando sobre a queda do Império Assírio. Nós temos o profeta Abacuque, em 630 a.C., né? Um profeta traz uma mensagem bem interessante de questionamento sobre o problema do mal também, assim como nós falamos sobre o livro de Jó, ele também traz esse questionamento, por que Deus está permitindo que povos ímpios tragam julgamento contra o povo de Deus, né? Então, é bom a gente pensar e lembrar da soberania de Deus, e é uma mensagem interessante de se refletir. Então, o profeta Abacuque profetiza ali no ano 630 antes de Cristo. Ele tem aquele grande, né, mensagem que o justo viverá pela fé, que Paulo cita em Romanos, né? E em seguida, o profeta Sofonias, no ano 627 antes de Cristo, né? Ele é contemporâneo ali do rei Josias, um dos últimos reis do Reino do Sul, que manteve firme contra a Babilônia ainda, né? Mas ele fala que vai vir o julgamento sobre Jerusalém, sobre as nações, apesar do esforço ali do rei Josias, o julgamento já está decretado, né? O profeta Jeremias, ele profetiza do ano 627 a 580. Lembra que o exílio acontece em 586 a.C. Então, o profeta Jeremias aqui ainda é um profeta pré-exílico, mas ele profetiza até alguns anos depois, ali pelo menos uns 4 anos após o exílio. Então, provavelmente, talvez ele tenha sido um exilado, tenha sido levado junto com Daniel, por exemplo, tenha sido levado para a Babilônia. Nós temos o livro de Lamentações, que a gente inclui também no grupo dos profetas maiores, mas é do profeta Jeremias. Lamentações é um livro de 4 capítulos apenas, né? E principalmente é um livro poético, na verdade, né? Porque ele traz lamentações ali em forma de oração, em forma de poesia, né? Ele tem uma forma poética hebraica, né, como nós explicamos no último vídeo, no livro dos livros poéticos, tá? E em seguida temos o profeta Daniel, do ano 605 até o ano 570. Então ele está ali dentro já nesse período exílico, ele pode ser considerado um profeta exílico, tá? É bom entender isso porque, se você lê sem saber disso, por que Daniel está na Babilônia? Por que Daniel não pode se curvar? Ele rejeita aqueles alimentos, né? Porque Daniel ele não está em Israel, não está em Jerusalém, ele está exilado, ele está em outra terra, outra cultura, com o povo que tem outros deuses. Então, é importante a gente entender onde cada profeta está para você saber o que realmente está acontecendo, entender melhor, né? O profeta Daniel, o livro do profeta Daniel, ele é escrito em hebraico e já tem algumas partes em aramaico. Aramaico é uma língua
mais recente, mais próximo da época de Jesus, né, com uma mistura do hebraico com outras línguas, algumas porções do livro de Daniel já são escritas em aramaico também. Ele traz visões, histórias, né, sobre realmente a vida de Daniel na Babilônia, mas ele traz visões sobre o fim dos tempos, profecias muito importantes que são conectadas com o livro de Apocalipse, certo? E ele é uma história interessante de exemplo mesmo de fidelidade a Deus, sendo fiel em um mundo totalmente infiel a Deus. É um bom exemplo para a gente meditar sobre nossa vida aqui nessa terra. O profeta Ezequiel, ele profetiza de 593 até 570, então ele está ali parcialmente dentro do período exílico também, né? Ele provavelmente também deve ter sido um dos enviados, né? Um dos exilados, um dos que foram para a Babilônia. Ele fala então sobre a queda de Jerusalém, e muitas profecias messiânicas ele também traz. Após isso, nós temos o período persa. Lembra que eu falei no nosso vídeo sobre os livros históricos? O Império Persa é o império que libera o povo para voltar, né? No comecinho ali do livro de Esdras e no finalzinho do livro de 2 Crônicas tem o decreto do rei Ciro, falando que o povo pode voltar para sua terra, né, e se estabelecer de volta em seu lugar. E então agora a gente tem o período persa, que é o período pós-exílico, o povo já retornando para o exílio, tá? Nós temos o profeta Ageu nesse período, né? Eu falei ali que ele tem um ministério de mais ou menos 4 ou 5 meses, tá? E ele traz acusação principalmente sobre a negligência do povo que retornou. O povo que retornou não estava se preocupando com a reconstrução do templo. O povo estava se preocupando apenas com a própria vida, construindo suas próprias casas, mais preocupado com as suas próprias vidas e não cuidando do templo que estava sendo reconstruído. Então ele traz essa mensagem contra a negligência do povo. Nós temos também o profeta Zacarias, em seguida, de 520 a 518 a.C. Ele traz, na verdade, desafios, né? A fidelidade, ele tem visões e muitas profecias messiânicas também, inclusive a profecia da entrada triunfal de Jesus montado em um jumento em Jerusalém, está no livro de Zacarias. O livro de Joel, no ano 500 antes de Cristo, tá? Ele é o profeta que fala as profecias sobre o Espírito Santo, né? Ele fala do julgamento, ele fala do dia do Senhor e da restauração, né? E ele traz essa mensagem também. O profeta Obadias, no mesmo ano, 500 antes de Cristo, tá? Ele é o menor livro do Antigo Testamento, apenas 21 versículos. Ele traz uma profecia bem específica contra Edom. Edom, o povo edomita, né, que são os descendentes de Esaú, né? Então, ele traz uma acusação contra o orgulho, né, de Edom e das nações vizinhas também. O profeta Malaquias é o profeta mais recente, mais próximo aí do período da época de Jesus. Ele profetiza no ano 443 antes de Cristo, né? Ele é o último livro do nosso Antigo Testamento e cronologicamente ele é realmente o profeta que está mais próximo de Jesus. Na verdade, o profeta que estava mais próximo do tempo de Jesus foi João Batista, né? Mas considerando os livros do Antigo Testamento, da ordem que a gente está falando aqui, Malaquias é o que está mais próximo disso. E ele fala sobre essa nova geração, que agora, depois do período do exílio, que era uma geração corrupta que continuava com os mesmos erros, né? Não obedecia
a lei de Deus, ele traz confrontos, ele é escrito de uma forma bem interessante, como fosse um diálogo entre o povo e Deus. É escrito de uma forma bem interessante. Então, de forma bem panorâmica foi, né? Foi bem rápido, assim, a gente passou falando de livro por livro, mas tentando colocá-los cronologicamente. Cada profeta tem uma mensagem diferente, né? Eu falei que eles trazem acusação, eles trazem o julgamento, eles anunciam o julgamento, mas leia cuidadosamente cada um dos livros proféticos, encontre Jesus em cada um deles, né? Leia com cuidado. Cada um tem um estilo diferente, uma mensagem diferente e aplicações pessoais também diferentes. Espero que esse vídeo tenha lançado luz sobre o seu entendimento da Bíblia como um todo, principalmente da ordem cronológica, onde os profetas se encaixam. E por enquanto é isso. Até mais.